Quando você está falando, por exemplo, para todas as pessoas, né, que decidirem receber isso daqui, a gente está alcançando pessoas que nunca ouviram isso até agora, né? E que estão realmente acreditando que não tem opção. Estão realmente acreditando que a verdade é imposta, e não é. Então, esse ressignificar que a gente está trazendo aqui é justamente falar para você que está escutando que, sim, é você que está escolhendo a sua realidade. E tudo bem. E a partir de ficar de frente com essa verdade, é que você entra e fala assim, é isso que eu realmente quero, né? E entra de novo o Lucifer Morningstar. O que você realmente deseja? É isso que você realmente deseja vivenciar? É, ok. E aí não é sobre certo e errado daquilo que você está vivenciando, né? Mas é abrir a mente para que existe outras maneiras de experimentar outras coisas que você não está experimentando porque a mente está condicionada a um eu não posso, que é uma mentira, ok? Então, ressignificando aqui, desprogramando toda a ideia de prisão, de que você não pode, de que tem algo imposto. Nada é imposto. Você está impondo. Autoimposição. É a autoimposição, né? É tudo auto, é tudo você. E o que eu noto, Sami, é que trazer a maioria das pessoas ainda, quando você fala isso, a pessoa não, ela entra na negação disso, porque é realmente muito mais confortável, entre aspas, né? Eu continuar, a ideia, inclusive, a crença é que é muito mais confortável eu continuar dependendo de alguém me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Porque é uma programação que está rodando há muito tempo nessa realidade. Então, desprograme e atualize. Já vamos pedir aqui pela energia da desprogramação neurobiológica e ir desprogramando toda a ideia de que eu não posso, toda a ideia de que algo é imposto, né? Quando a gente escuta isso pela primeira vez, dá um bug mesmo. Por quê? Porque aí você entra, é automático entrar, é uma programação em cima da outra, né? Então, passei muito tempo acreditando que não era eu que controlava a minha realidade ou eu que escolhia a minha experiência. Quando eu fico de frente com a informação de que é eu que estou escolhendo a minha experiência, aí é como se os mestres, né? Eu estou sentindo muito forte a presença da mestra Rovena, que é a mestra da liberdade. É como se ela chegasse e ela falasse assim: estou te trazendo aqui, a partir de agora, a informação de que você é livre. O que você vai fazer com isso? E aí, Estou muitas vezes, trazendo aqui a informação de que você sempre foi livre. que você sempre foi livre. Cara, pior ainda, né? Entre aspas, pior ainda. Caramba, eu sempre fui livre e tô criando isso daqui. Uau! E aí, quando eu falo sobre uma programação dentro da outra, porque na maioria das vezes as pessoas entram no auto-julgamento, né? Como que eu estou criando isso? Como que eu fiz isso com a minha vida? Como que eu estou passando por essa experiência XPTO que não está divertida? E que não está divertida é outra mentira, né? Porque às vezes a pessoa ela tá se divertindo com aquela dor e ela não consegue reconhecer. Então, para mim, né, quando a gente fala sobre a verdade, está muito associado com reconhecer, e esse reconhecer é a partir daquilo que você está vivendo. É a partir do que você está experimentando com este corpo, né? Parece meio confuso falando assim, mas é a verdade, né? Quantos ganhos secundários aí ficam cercando uma não tomada, não é nem uma não tomada de decisão, né? Mas é a tomada da decisão que você está fazendo De permanecer. de permanecer Sim. naquele relacionamento, ou enfim, qualquer Aí me situação. chegou uma pergunta aqui. Por amor a quem você cria isso? Porque tem gente dentro da gaiola que você não pode deixar para trás? Por amor a quem você cria isso? Muitas vezes que a gente cria repetição de família, repetição de padrão, repetição de crença, de religião, um monte de coisa assim, é porque tem entes queridos que a gente quer e que a gente Salvar. salvar, ou por amor eu escolho estar no mesmo padrão que eles. Para permanecer, que daí tá Apego, né? saindo. Também. Né? Ó, tanto
já apareceu aqui no chat 2 vezes a palavra permaneça, permanecer. E o permanecer... Dentro de 4, o chat apareceu 50%. Sim, e é interessante porque, assim, o permanecer te remete a estar parado, né? Permanecer é ficar parado, né? Quanto movimento você não está escolhendo manifestar na sua vida por querer permanecer nessa situação, neste grupo, né? Nessa experiência? O permanecer, ele remete muito a essa coisa do não movimento, né? Uhum. Continuar sendo. Prosseguir existindo. Permanecer. Você pode repetir? Permanecer. Continuar sendo. Prosseguir existindo. Isso é Permanecer, então, permanecer. traz... Então, na etimologia, traz uma coisa de eternidade? Conservar-se, ficar. Da eternidade, não. Não tem coisa sobre a eternidade. Continuar sendo, o que é continuar sendo? A gente né? Continuar sendo, a gente está falando sobre o ser, sobre aquilo que você é, ponto. Né? Mas a palavra permanecer, talvez aí a gente pode já ressignificar o permanecer. Porque o permanecer, para mim, quando chega no meu campo, é uma informação de imobilidade, de não avançar, de vou permanecer, né? E não de... Porque o permanecer de continuar sendo, me vem a ideia de eternidade. Eu estou permanecendo aqui, eu estou aqui, sendo. Mas existem duas informações antagônicas aí nessa... Sim. A origem, a etimologia da palavra permanecer é ficar até o fim. Aí entra um pouquinho da ideia da morte, né? Que daí é o fim. E também tem aquela coisa de prosseguir existindo. Acho que tem pontos de vistas na palavra permanecer. Bem antagônicos, inclusive, Bem né? antagônicos. Você vai continuar ou você vai parar? É totalmente contrário. Você Totalmente vai parar no contrário. mesmo lugar ou vai continuar fazendo as coisas? Vai ficar até o fim. Ficar até o fim é uma maneira de continuar. E aí eu vou fazer... Chegou uma outra pergunta, então, aqui agora no campo, né? Você fez a pergunta de você está permanecendo por amor a quem, certo? Quando você está conectado com o teu corpo, com o teu campo, com a tua essência, e você se ama, você pode permanecer. Porque você pode permanecer sendo. Esse permanecer, quando é com você, não é um permanecer parado, é um permanecer sendo. Um Né? permanecer evolutivo. É um permanecer de ser aquilo que você é. E aí, se é você com você, você pode permanecer, inclusive se movimentando. Você pode mudar aquela experiência e continuar permanecendo. Porque você está permanecendo com quem? Você está permanecendo com você. Aí entra, assim, de novo, a história do desapego. Porque, assim, do desapego e da ideia de separação, né? Porque o quanto, muitas vezes, as pessoas elas permanecem numa determinada situação por apego a familiares, ou por apego a um relacionamento, ou por apego a um trabalho, ou por um apego ao que quer que seja, e ela não permanece com ela não está conectada com ela, e aí ela não se permite ser. Porque quando você está com você, você pode ser em qualquer lugar. Faz sentido? Sim. Já viajei aqui. A Fê Carnaval colocou assim: não permitir que seu campo se movimente. Vamos desprogramar também a falsa ideia de que a gente consegue parar alguma coisa? A única coisa que não para é o movimento. Não tem como parar o movimento. Você respira, está movimentando. Você pensa, está movimentando. Você fica parado, está movimentando, porque você existe. Então, assim, a gente tem uma falsa ideia de que não flui,
que não movimenta. Mas, nossa, para manter, para permanecer, a gente usa uma energia vital assim, tipo, esgotante. Porque eu tenho que criar as mesmas coisas, e isso às vezes é até mais desgastante do que você mudar radicalmente. Sim. Sim, então não teria como permanecer, já que não dá para parar. Né? Então, assim, você vai conseguir, vão prosseguir existindo na permanência. Só que daí tem a trava, os conceitos, as crenças que daí colocam em cima das palavras na consciência coletiva que você não pode permanecer, que permanecendo você vai parar. Ô, Sami, me veio uma coisa aqui sobre a palavra permanecer, já que tudo está em movimento e o permanecer não é parado, né? De novo, trazendo a conexão com o corpo, né? Porque como que eu permaneço? Quando a gente faz algumas meditações guiadas, por exemplo, às vezes a gente escuta na meditação, permaneça concentrado na sua respiração, né? A respiração é um movimento de vida, é um movimento de existência, né? Me vem muito que está muito mais associado o permanecer, está muito mais associado com a presença, com estou aqui, fica aqui. Aqui aonde? Aqui, no corpo. Então, respira. Né? Eu já tive a oportunidade de auxiliar algumas pessoas em surto, tá? Tipo, surto psicótico e casos de pânico e tudo mais. E em todos esses casos, ou mesmo numa simples respiração, o convite é sempre o quê? Permaneça centrado no seu coração. Como? Respira, respira. Se conecta com a sua respiração para você sentir o corpo. Porque perceber o corpo te conecta com a realidade, com essa realidade. Né? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que está tendo um surto psicótico ou uma crise de pânico, o que acontece? A pessoa não está presente. Porque na grande maioria das vezes não está acontecendo nada. Ela está ali, segura, bonitinha em casa, ou em algum lugar, mas o corpo está trazendo um monte de reações físicas, né? Às vezes dor, mal-estar e tudo mais. Por quê? Por conta do que a pessoa não está conectada a mente com o coração. A mente está indo lá para uma coisa que não está acontecendo, imaginando alguma coisa terrível acontecendo, sei lá, uma perseguição, alguma coisa, ela não está conectada com o corpo. Então, permanecer centrado no seu coração, que é como? É o que tira a pessoa de crise de pânico, tá? Permanecer aonde? Permanecer aqui, na presença. Permanecer com você. Com este corpo. Bugou? Não, mas parece que a palavra permanecer está sendo confundida com a presença. Ok, fale mais sobre isso. Eu sou, certo? Eu sou. Eu já permaneço no fato de eu ser. Mas eu posso ser não estando aqui também. Eu estou permanecendo em mim, no meu eu sou, porém eu posso estar viajando pelo espaço com a minha mente. Então, aí, se a pessoa em pânico, ela está com a mente vagando em várias hipóteses e criações paralelas, ela está sem a presença, mas ela está permanecendo nela também, porque o corpo dela está reagindo. Ela está sendo. Se eu totalmente tiro a percepção do meu corpo e tiro a percepção da minha mente, eu deixo de ser, e aí eu não vou ter essa reação do pânico. Aí a reação do pânico você precisa trazer o quê? Trazer a presença da mente que vagou para o corpo físico que está tendo a reação física do Baseado na pânico, mente, né? baseado na mente, sim. Né? Então, assim, a permanência é meio diferente da presença. Sim, é diferente. É Uhum. diferente.
Para mim ainda está confuso permanecer. Uhum. Para mim ainda está confuso. Porque o Tá, quando permanecer... que você não, quando que você consegue despermanecer? Despermanecer, cara. É. Que palavra incrível. Aí não dá, né? Como é que, gente, como é que eu despermaneço? Alguém sabe aí me dizer? Porque mesmo depois que você desencarna, você continua permanecendo, né? Então não tem como você despermanecer. Despermanecer. Então, assim, talvez esse foco para para permanecer é só um reconhecer da minha existência. Já a Isso. presença, A quem está gente falando consegue aqui, sair dela, né? consegue sair da presença, mas não consegue deixar de permanecer. Aham. Ok, Então, ok, faz sentido. talvez quando você fala assim, ó, permaneça na sua respiração, olha só, foca na sua existência, você está existindo aqui. Talvez para unificar essa mente que deixou a presença e está vagando pelo universo de infinitos medos. Universo de infinitos medos, isso mesmo. Aham. Sim. Aí você tem que puxar a presença daquela mente lá dentro desse corpo para fazer essa unificação, para alinhar e encaixar nesse ser ali que está permanecendo aqui no mundo físico, no mundo real, que é verdadeiro, né? Mas assim, o permanecer talvez é só para você ter essa consciência da minha existência, de que eu sou. E que a partir do eu sou, eu posso decidir qualquer coisa. Posso decidir qualquer coisa, né? Agora deu uma clareada, tá? Deu uma clareada? Por exemplo, aí Eu tem aqui estava assim, bem ó. confuso. Aham. Aí no permanecer também tem insistir com pertinácia, persistir. Aí como exemplo tá aqui, permaneceu na sua crença. Eu sou a minha crença. Aí entra um pouquinho da coisa da liberdade lá. Porque a liberdade ela traz a consciência de que eu posso mudar. E o fato de eu mudar não significa que eu não vou permanecer. Eu acho que é aí que está pegando a história do Uhum, permanecer. Porque o permanecer, e óbvio que isso está sendo captado da mente coletiva, o permanecer, a informação primeira que chega com permanecer é de não movimento, é de uhum. ficar, né? Mas aí a ideia ainda é baseada na crença de que algo está parado. É que daí assim, a gente aprendeu que, por exemplo, isso aqui, se eu não tô com ele na mão, mexendo para lá e para cá, eu coloco ele na mesa, ele tá parado. Cadê ela? Ah, água é bom. Então, é que a gente aprendeu na física comum que as coisas estão paradas. Mas quando a gente olha energeticamente ou na física quântica, não existe nada parado, porque para manter uma célula, uma molécula, tem um monte de coisa que está lá o tempo inteiro girando, os elétrons, os nêutrons, os íons lá, que está sempre girando. Então, não tem nada parado. Então, a gente tem uma falsa ideia de que as coisas estão paradas. Gente, a minha mesa está aqui, ela está em movimento, porque para ela se manter como ela, fisicamente aqui na terceira dimensão, como um objeto duro, ela precisa Uhum. estar em movimento. Então, acho que já dá para desprogramar toda a ideia de que algo está parado, né? Que Também. A algo gente já falou consegue parar. que algo consegue parar. Uau! É, uau. Eu amo quando a Sam faz essa cara, que ela dá uma olhada meio que para cima, assim, né? E, tipo assim, você percebe que ela tá, tipo, plim, eureka, né? Plim, 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 plim. Não, é que daí assim, é uma mentira falar que tudo se movimenta, porque tem o vácuo.
Mas aí já é outra coisa. É outra coisa. Aí já é Caramba. outra coisa. Mas a gente não vivencia o vácuo. Só em momentos muito específicos, né? Mas também não é Muitos uma coisa do dia a dia. Então a gente pode até tirar a possibilidade do que o não movimento existe dentro do vácuo. Porque no meu corpo físico eu não vou experienciar o vácuo. liberdade. Vamos lá. Sim. Vamos deixar o permanecer aí no cantinho e vamos falar um pouco sobre liberdade. Mas vamos ver, né? A deusa da liberdade. A liberdade, ela também ela traz esse convite a um movimento consciente, né? Porque tudo está em movimento. A gente sabe que tudo está em movimento. Porém, enquanto eu não estou consciente disso, isso também não é uma verdade, percebe? Enquanto eu não Tá. estou consciente, não é uma verdade que tudo está em movimento. Então, uma pergunta aqui. Ela é a hierofante, a sacerdotista do Templo da Liberdade. Então, ela não é necessariamente a liberdade. Não, ela não é a liberdade. É assim como é uma proposta, né? Uhum, É como se a gente pegar, por exemplo, o mestre Saint-Germain, ele é um mestre que está associado a um templo da transmutação, mas não é que ele uhum. é a transmutação, ele representa, ele está ali, ó, representando o templo da transmutação. A mestra Rovena, ela trabalha muito chakra cardíaco, né? Assim como a mestra Nada. E o que vem para mim quando a gente fala sobre liberdade, sobre uma proposta de liberdade, a gente sempre está falando sobre o amor, né? Porque o amor, ele é liberdade. O amor, ele se manifesta em tudo como é. E se manifesta nas coisas e na vida como as coisas são. Verdade. Sendo manifestado o tempo inteiro, independente do quanto você está consciente disso ou não. Porque se tudo que eu estou criando na minha realidade é uma verdade, eu só preciso estar consciente disso. Enquanto eu não estou consciente, eu estou achando que eu estou preso em algum lugar. Por isso que a ideia de prisão é uma mentira. Não existe prisão, né? Você sempre foi livre. Sempre Porém, foi livre. enquanto eu não sei disso, isso não é uma verdade. Enquanto a consciência disso não chega, isso não é uma verdade. Porque se não fosse assim, o planeta ele já teria ascendido e já todo mundo só se comunicaria por telepatia, e não, a gente não estaria nem aqui falando no Papo Livre, percebe? Né? Então, assim, nós estamos inseridos numa realidade onde as pessoas acreditam que estão presas, acreditam que não pode fazer isso, estão validando ainda muito certo e errado em vez de a decisão da experiência. Uhum. Ó, vamos fazer a ativação do chácara cardíaco, só que não o chácara cardíaco físico, o chácara cardíaco etérico. A gente tem Ok. 2 chácaras cardíacos. O verde, que é o físico, e o cor-de-rosa, que é a parte da cor da Rovena, Vamos né? ver. Que é a cor do chácara cardíaco, é o segundo chácara cardíaco que a gente tem. Ele fica um pouquinho do lado do chácara cardíaco normal, do coração normal. Ele é um órgão etérico. Aí ele tem a cor de rosa e também trabalha o amor, mas ele não trabalha esse aspecto físico, ele trabalha o aspecto mais energético, mais sutil. Consciência, né? Mais Aham, sutil. mais sutil. Aí então já deixa aqui para ativar esse chácara cardíaco etérico, Sim. né? Que daí assim, a liberdade também não é uma coisa física. Né? Porque daí, assim, essa liberdade, esse tempo da liberdade que ela traz aqui é totalmente espiritual, é totalmente espiritual? Pode ser usado esse termo, sim. Ou etérico, se você preferir. Sim, É algo que não tá condensado, né? isso, que não está condensado. E é onde que mais trabalha a energia da criação. Por isso que vem a pergunta também, pra, é? Por amor a quem que eu estou criando isso? Que eu estou criando as minhas limitações e crenças? Por amor a quem?
para pertencer a qual grupo, né? E daí a gente trabalha bastante o chácara cardíaco físico, o coração, a cor verde da cura. Mas o chácara cardíaco e etérico não tem nada a ver com cura. Aí fica estranho, né? O chácara cardíaco que não tem a ver com cura. É que, assim, quando a gente fala de cura, já falando a princípio vem o quê? O corpo, né? O corpo físico. Mas eu posso estar falando, por exemplo, da cura das minhas emoções, que é a liberdade, né? Que é liberar, é a liberação de dores, é a liberação de mágoas, é a liberação desses trancamentos, dessas programações todas, de merecimento, de culpa, vergonha, medo e por aí vai, né? Então, a gente pode chamar também de cura, porque o que é cura no final das contas? Meu ponto de vista interessante, quando a gente fala sobre cura, a gente está falando basicamente sobre consciência. É sobre consciência quando a gente fala de cura. Mesmo quando a gente fala do corpo físico, tá? A gente está falando de consciência. A partir da consciência, a gente consegue, inclusive, curar o corpo físico, restabelecer as moléculas e as células do nosso corpo físico. A partir da consciência daquilo, né? Quantas pessoas estão presas na ideia de que tem uma doença incurável? Percebe? É incurável até que se cure. Incurável até que se cure. É incurável até que se cure. Depois que cura, como tem várias outras doenças, né? Tem várias doenças aí que no decorrer da história da humanidade, quando elas chegaram, era, nossa, apavorou, né? Se pegar já era. Pegar já era, vai morrer, não tem o que fazer. Eu lembro que há não muito tempo atrás, tá, gente? Está falando de menos de 50 anos. Aí, ó, a doutora Jussara podia falar um pouco sobre isso, né? Porque eu lembro de uma época, não muito tempo atrás, onde a palavra câncer não era uma palavra falada. Quando uma pessoa tinha o câncer, tinha essa doença, as pessoas falavam assim, aquela doença lá. Aquela doença lá era o câncer. Porque era uma coisa assim que, nossa, vai morrer, né? E hoje existe tratamento, existe, enfim, estou citando isso como exemplo, mas tem várias outras doenças aí, né? Então, é incurável até que alguém descubra que uma forma de libertar isso, né? E o câncer, por exemplo, é uma doença que já é comprovado que muito do desenvolvimento disso no corpo, não total, mas muito do desenvolvimento disso, está associado com coisas que estão presas no corpo emocional. Né? A doutora Jussara falando aqui, ó, varíola, raiva, tétano, várias outras, né? E, entre várias outras que é tipo assim, pegou a própria gripe, a gripe matou um número absurdo de pessoas no planeta no decorrer aí era uma sentença de morte, exatamente, né? Falar uma pessoa aqui, ó, câncer, era uma sentença de morte. Né? E hoje você percebe que e muito da liberação do corpo emocional.